Boa tarde, irmãos. Vamos iniciar mais uma EBD no nosso domingo. Vamos tratar ainda no tema, porque Deus permite o sofrimento. Vamos trabalhar hoje a segunda parte, como eu falei com os irmãos na semana passada. Dividimos a nossa aula em duas partes. A primeira a gente trabalhou duas abordagens filosóficas, e agora a gente vai trabalhar mais duas e vamos sacramentar a nossa aula. Antes de iniciar essa parte, eu gostaria de fazer um breve resumo, uma breve recapitulação com os irmãos. Na semana passada, lidamos com as abordagens sobre o sofrimento. Trabalhamos a visão docética, onde trabalha que a dor é ilusória, por assim se dizer. É uma forma de lidar com a dor. A dor é uma forma de ilusão, ela não é real, pois a matéria ela é má. E pela matéria ser má, o docético sempre vai entender que o que passa aqui na Terra é apenas uma breve passagem, no sentido de que o que é transcendente é maior. Então, por assim dizer, tudo que acontece aqui na Terra tem pouca relevância, tem pouca influência para a nossa vida. Vimos a visão estoica, trata a imperturbabilidade filosófica, onde compreende que a dor e o sofrimento têm uma visão, por assim dizer, tem uma visão mais tranquila diante do equilíbrio do ser humano, diante do equilíbrio do homem. Esse equilíbrio do homem ele tem que ser manifestado, inclusive, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, onde busca a tranquilidade. Vamos trabalhar hoje duas abordagens filosóficas também, que lida com o sofrimento e a dor, não diante de uma perspectiva bíblica, mas uma visão ocidental, por assim dizer, uma visão de fora. Essas duas abordagens, a gente vai trabalhar, vai explanar um pouco elas. É a abordagem hedonista, onde busca escapar da dor e do sofrimento, e a abordagem existencial, é aquela abordagem que pergunta se há sentido na dor ou nos problemas. Ok? Sobre essa breve recapitulação, alguém tem alguma dúvida, algum ponto que queria abordar, queria trabalhar? Ficou esclarecido, irmãos? Sobre isso, podemos caminhar? Nosso primeiro tópico da aula de hoje, abordagem hedonista. Como o Sproul ele afirma, a abordagem hedonista é o mesmo que escapista, né? E escapista em qual sentido, irmãos? A compreensão do próprio prazer sem limites também é possível enxergar, parece meio um paradoxal, um contraponto, a ideia de prazer sem limites também é enxergada no momento de sofrimento. O ser humano, dentro desse pensamento, encontra a forma de escapar da dor, seja ela no prazer. Temos como exemplo a bebida, o sexo, ou de qualquer outro item que consegue tirar aquele momento ruim, aquele momento desprazeroso, que é o momento do sofrimento. E a abordagem hedonista ela vai tratar isso de forma que tente escapar da dor e do sofrimento. Isso vem através do quê? Através do prazer, aquele prazer ilimitado. Irmãos, um ponto aqui que estamos focando quando falamos do pensamento hedonista não se limita apenas no aspecto material, como é comum alguns se referirem ao hedonismo. Muitos entendem que o hedonismo, quando se fala de um pensamento ou abordagem filosófica, está apenas focada na ideia de consumista. É o prazer imensurável em consumir coisas mais e mais. Né? O prazer que a pessoa sente em consumir aquilo que lhe dá prazer. E por que ela é considerada escapista, por assim dizer? A abordagem, por assim falarmos, ela busca submergir ou fugir da ideia de dor e sofrimento através do prazer. E essa ideia, irmãos, é uma ideia refinada pelo epicurismo, né? O epicurista ele entende que, na realidade, a vida pode ser vivida de forma equilibrada, de forma onde consiga lidar com a dor e o sofrimento, onde as duas consigam ter um aspecto de equilíbrio. E esse pensamento, ele refina o que chamamos de hedonista. É comum você ter prazer, isso diante do pensamento do hedonista hoje, de forma equilibrada.
Então, ela refina a ideia de hedonista. Então, o hedonista hoje ele pode ser considerado aquela pessoa que tem um prazer nos momentos de dor e sofrimento, mas tenta ter um equilíbrio dentre elas, sempre focado um pouco mais no prazer, o prazer individual. O ponto que aqui estamos focando, a ideia de viver o presente enquanto o passado é deixado de lado. Isso é o pensamento epicurista que refinou o que chamamos hoje de hedonista. Enxergar o prazer como necessário até fugir do sofrimento, mas com certo equilíbrio. Isso eu já falei antes. O hedonista contemporâneo vai lidar de forma equilibrada e vai tentar suprimir o momento que vivencia. A grande diferença e um grande ponto aqui, um ponto de atenção para nós, é que a ideia de dor e sofrimento, dentro desse equilíbrio, ele pode ser falso engano, pode ser falso enganado, digamos assim. A pessoa que é hedonista hoje e tenta lidar a dor e o sofrimento dessa forma, ela pode achar que exista um equilíbrio em prazer demasiado em função da dor. Mas, como eu disse, isso pode ser um falso engano. Como podemos ilustrar? Isso pode desencadear vários problemas dentro da vida de uma pessoa. Problemas como vícios, fraquezas ou até mesmo autocontrole. Uma pessoa que viu que talvez ela consiga manter o equilíbrio diante da dor e sofrimento, ela pode ter essa falsa percepção. E no fundo, isso pode desencadear numa falta de autocontrole e entre outros problemas. Um grande exemplo que vejo quando lembramos do prazer como forma de fugir da dor. Chegamos hoje um mundo de forma muito ligada ao fato de ser o prazer estar acima de todas as coisas, no sentido de um prazer individual. Essa é a ideia hedonista, por assim se dizer. E um exemplo prático, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, foi um jogador bastante conhecido. Só para explicar essa ideia do que seria escapista, juntamente com o modelo hedonista. Um grande jogador de futebol, muito conhecido aí, por aí fora. Ele tinha uma carreira brilhante, estava no alto da sua performance física como jogador, e muitos que conviveram com ele, tá, irmãos? Isso não é o Marlon afirmando, mas existe inclusive um documentário sobre ele. Esse jogador ele estava muito bem no seu auge, na performance física, no seu auge esportivo. Ele sofreu uma perda, uma dor, que foi a perda do pai dele. O que resultou nisso? Muitos falam isso, tá? Isso não é o Marlon que está afirmando, tá? Muitos que conviveram com ele na época falaram que, para tentar escapar da dor, do sofrimento que foi a perda do pai dele, ele se enfiou no vício das drogas, necessariamente da bebida. A bebida alcoólica tomou ele de uma maneira que muitos dizem que dali em diante a carreira dele acabou. Isso é um exemplo prático do pensamento hedonista diante da dor e do sofrimento. Ele vai tentar escapar, seja ela algo que te dê prazer. No caso desse jogador que eu citei aqui com os irmãos, é a bebida, mas pode ser também algo, outra coisa. O grande foco, irmãos, que não é aquilo que, digamos assim, não é algo, não é bebida, qualquer outro vício, sexo, não é isso. Esse não é um ponto. O ponto é que o hedonista vai entender que a solução para a dor e o sofrimento é o prazer. Esse é o pensamento hedonista. E vemos, eu tenho relatos de outras pessoas também, os irmãos também devem ter vivenciado pessoas próximas que, após uma perda, após um sofrimento, tentou lidar de maneira hedonista, por assim se dizer, tentando colocar os prazeres individuais acima de qualquer ato, e isso acabou desencadeando algum vício ou algum problema. E aqui eu listei os 3 pontos que eu acho pertinentes dentro do modelo hedonista, escapista. O pensamento de escape e sofrimento, como eu falei com os irmãos, o refinamento pelo epicurismo, por assim dizer, que hoje muitos vão afirmar que você consiga ter um equilíbrio entre um prazer demasiado em relação à dor e, por último, o prazer necessário para uma vida boa. O hedonista sempre vai pensar dessa forma. Segunda abordagem, irmãos, que vamos trabalhar hoje, é a abordagem existencial. Ser ou não ser, eis a questão. E qual o sentido da vida?
Qual o sentido da vida? Qual o sentido da dor e, por assim dizer, o sofrimento dentro desse pensamento? A abordagem existencial ela parte de um princípio que não existe razão ou sentido para a vida. O grande pensador desse movimento, Nietzsche, entendia que a vida não era algo simples de construir, mas que o grande homem era aquele que desafiava a vida, mesmo sabendo que iria ser destruído, pois, na verdade, sobreviver era um ato absurdo. Quando entendemos a concepção, a abordagem existencial, o que ela pensa sobre a dor e sofrimento, Nietzsche vai tentar desenvolver a ideia de coragem dialética. O ser humano ele consegue, por assim se dizer, explicar a dor ou o sofrimento de forma dialética. Somente o homem que possui a ousadia de desafiar os limites consegue enxergar a falta de sentido e absurdo que é viver. Isso é um entendimento de Nietzsche e a coragem dialética. Um outro tópico é a complexidade do mundo. Quando se fala de abordagem existencial, ele sempre vai entender como o mundo é complexo, como o universo é complexo, como ela é difícil de entender, inclusive para explicar a dor e o sofrimento. O Sproul, para ilustrar essa abordagem, como ela é bem um pouco até difícil de entender, ele utiliza como exemplo um homem que construi sua casa em frente a um vulcão. Ele sabe que um dia esse vulcão entrará em erupção. É uma analogia ao problema. Mas mesmo assim ele constrói essa casa em frente ao vulcão. Para o existencialista, a dor ou o sofrimento não tem qualquer fundamento. O homem sofrerá mais cedo ou mais tarde, e aí um ponto, sem justificativa. A abordagem existencial vai entender que não existe razão ou porquê para entender a dor e o sofrimento. Lógico que Sproul ele tenta colocar a ideia de um ateu convicto diante desse cenário, tá, irmãos? O pensamento de um ateu convicto irá fundamentar a dor ou situações ruins da vida como se fosse reflexo da complexidade do universo. Ou seja, o mundo ele é tão complexo, tão difícil, que a dor ou o sofrimento ele não há explicação, não há lógica para a dor e sofrimento diante disso. O mundo ele é bastante desafiador para o homem. Quer ver um exemplo? A gente assistiu um filme ontem e eu acho bastante interessante quando lidamos com isso e a gente vê uns delays, né, uns insights. No filme, um dos personagens ele fala praticamente com um outro, né, personagem a respeito da vida. E se seus irmãos já ouviram falar, ó, quando uma pessoa fala com a outra, nossa, o universo quis que estivéssemos aqui. Não existe razão lógica para isso. Não existe uma justificativa. Tudo que vai acontecer é o universo quis, por assim dizer. Não há uma explicação. Esse efeito é característico da abordagem existencial para explicar as coisas que acontecem ao longo do mundo, do tempo. E a dor e o sofrimento também, eles vão também andar por esse mesmo viés. Diferente do nosso pensamento, e isso é importante, o ateu ele tira dessa equação, a equação que entendemos, que existe um autor, um criador do universo, uma pessoa que governa o mundo, ele tira da equação alguém supremo que rege o mundo. Por isso que o ateu ele vai entender, ele vai formular que não existe razão, por assim dizer, ou justificativa para explicar a dor e o sofrimento. Por isso que a abordagem existencial vai se fazer a pergunta: qual o sentido da vida? Qual o sentido da dor? Porque não existe, se tirarmos Deus dessa equação, não existe algo que justifique isso. O ateu ele não vai conseguir responder isso para nós. Você falou sobre as abordagens docética, a ideia de que a dor é ilusória, que ela não existe. A natureza, a matéria, né? O corpo do ser humano ele é má, a natureza, a matéria é má, por assim se dizer. Então não existe dor ou sofrimento, ela é ilusão. Falamos do tópico também, a abordagem estoica de entender que tudo tem que ter um equilíbrio, que necessariamente não devemos buscar algo para responder de maneira imediata, mas que podemos equilibrar a dor e o sofrimento.
trabalhamos hoje as duas abordagens, a abordagem a hedonista, o escapista, né, por assim dizer, o homem buscando o prazer individual em detrimento do sofrimento, a existencial, e qual a importância disso para que aprendamos um pouco do que é a dor e o sofrimento dentro da nossa prática cristã. Tanto o pensamento hedonista e existencial, como falamos aqui, irmãos, são abordagens, e isso a gente precisa ratificar, são abordagens não cristãs. Elas tentam explicar a dor, sofrimento, não de maneira bíblica. São utilizadas por pessoas, de modo geral, para buscar entender a dor e o sofrimento. Quando estudamos um pouco dessas duas formas, nos deparamos como o ser humano, longe da presença de Deus, busca um sentido de vida, um sentido. Seja ela pelo fato de achar que a dor é ilusão, ou seja ela pelo fato de entender que temos que ter uma vida equilibrada, tranquila diante da dor e do sofrimento, ou seja pelo fato de prazer acima da dor, ou seja pelo fato de que não há resposta para isso. O ser humano ele tenta buscar algum sentido para explicar a dor e o sofrimento. Diante disso, irmãos, vemos a distância criada pelo homem e a solução humana para a dor. Todos vão tentar buscar, através de uma lógica não cristã, como relacionamos com a dor. E precisamos, irmãos, também como uma advertência para nós, lembrar dos efeitos noéticos, dos efeitos da queda. Mexe, ou mexeram, né, com a nossa capacidade intelectual para entender o que é a dor e o sofrimento. Por mais que sejam filosofias ou entendimentos, abordagens não cristãs, elas estão inseridas dentro da relação humana. Pode ser que eu, você ou qualquer um que seja cristão, de maneira involuntária, busque solução através dessa filosofia, seja ela no prazer contra a dor, seja ela em talvez em negar que você não está sozinho, que Deus está governando todas as coisas, seja ela na busca tranquila de encarar a dor ou o sofrimento, ou seja ela na busca de negar a dor. Por causa da queda, podemos buscar soluções ou lidar com a dor e o sofrimento não bíblicos. Isso é uma advertência para nós, por último. Então é importante que venhamos relembrar essas abordagens como formas, além de entender como o mundo enxerga a dor e o sofrimento, de também nos advertir sobre certas práticas que não são bíblicas para soluções de coisas tão complexas como são as dores e os sofrimentos. E o grande questionamento: por que temos que sofrer? Por que todo cristão, por assim dizer, é divertido em relação ao sofrimento, irmãos? Quando tratamos o assunto de soberania de Deus, não podemos, em hipótese alguma, esquecer do conceito de sofrimento e dor. Gostamos muito de falar sobre a soberania de Deus na eleição, na predestinação dos seus, mas, por vezes, podemos esquecer da soberania de Deus sobre o sofrimento, sobre a dor. As consequências do pecado também chegam através das situações que passamos, como falei antes. Quando falamos sobre as aflições que passaremos nesse mundo, temos que voltar à origem, os efeitos da queda. Sproul afirma uma coisa bastante interessante. Como cristãos, nunca podemos enxergar o sofrimento como sendo sem sentido. Nós vemos uma inegável relação entre a realidade do sofrimento e a realidade do pecado. Mas nesse ponto, devemos proceder com muito cuidado. Quando lidamos com a soberania de Deus sobre a dor e o sofrimento, devemos sempre recapitular o conceito de queda, sempre lembrar da importância que entender a queda para o sofrimento. Pelo fato de sermos afetados pelo pecado, somos levados a compreender o sofrimento por variadas formas. Podemos ser disciplinados, testados,
e sem algum motivo racional passar por sofrimento. Podemos, de variadas formas, passar por sofrimentos e não compreendermos de forma racional. Nós não conseguimos entender, mas existe um motivo para isso. Existe um motivo para você ser testado, existe um motivo para você ser disciplinado, se for o caso. Deus, ele governa o mundo e diante disso a soberania dele está por detrás de todas as coisas. Temos, por exemplo, o caso de Jó, sem evidência de algo, pelo contrário, tínhamos evidência de que ele era uma boa pessoa, foi acometido por muitos sofrimentos. Temos o caso de Davi, que por causa do seu pecado foi disciplinado. E por último, irmãos, isso é um exemplo bastante interessante, o caso do homem cego de nascença, em João 9, que Jesus curou para que a glória se manifestasse nele. Nesses três tipos de sofrimento, vemos que Deus exerceu a sua soberania para quê? Para demonstrar a sua glória. Não existe razão ou causa humana que consiga explicar, mas é para a glória de Deus. Piper, num livro bastante interessante, irmãos, O Sofrimento e a Soberania de Deus, ele afirma o seguinte: quando o pecado entrou no mundo, coisas horríveis se seguiram. Doenças, defeitos, incapacidade, catástrofes naturais, atrocidades humanas, desde o mais novo bebê até o ancião mais amalucado, do mais vil canalha até o mais santo dos santos. Sofrimento sem acepção de pessoas. Essa é a razão em Romanos 8, 23. Nós que temos primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. O sofrimento, irmãos, não necessariamente existe uma causa para explicarmos, uma causa, razão humana, por assim dizer. Mas conseguimos entender que, na realidade, a soberania de Deus está por detrás disso. E que Ele está fazendo com que nós, a cada dia, sejamos moldados a Cristo. Por isso, como o Piper aqui afirma, a nossa natureza, nós gememos, nós sofremos por causa dos efeitos do pecado. E o sofrimento e a dor é uma dessas causas. Por sinal, irmãos, dessa forma, nos distanciamos do pensamento existencial. Não saberemos ao certo os fatores que nos levam a passar por sofrimento. Podemos ser acometidos de uma enfermidade, perder um ente querido, ou sofrer privações. Entretanto, sempre existirá um motivo para tal coisa. Não estamos jogados ao mundo sem causa, ações. Tudo ocorre para que seja bem feita para a glorificação de Deus. Respondendo ao pensamento existencial, temos sim motivos para entender a dor e o sofrimento. Temos motivos para entender que não era acaso, não é uma coisa que não exista explicação. Não estamos aqui por acaso. Deus governa e tudo, irmãos, que acontece com a gente, como ele mesmo afirma, não será maior do que possamos suportar. Vamos aplicar, irmãos, o que podemos concluir da nossa aula de hoje. Se pararmos para raciocinar de forma humana, assim por se dizer, seria injusto sofrermos sem motivo nenhum? Como eu falei antes, não existe razão para muitas das vezes explicarmos a dor e sofrimento de um irmão, um indivíduo que está acontecendo do nosso lado. Não existe causa para isso. Então poderia se afirmar que não é injusto sofrer sem nenhum motivo? Talvez a pergunta que muitos fazem, né? Por que que eu estou passando por aquele momento? Por que que determinada pessoa passou por um sofrimento? O Sproul, ele é muito direto na resposta dele. A pergunta correta, irmãos, olhando para a perspectiva bíblica diante da queda, é: por que Deus não dizimou-nos quando acordamos? Será que a pergunta correta seria: não é injusto? Ou por que que Deus, utilizando a justiça dele, não nos dizimou? Porque ele ainda nos mantém de pé. A sua misericórdia são a causa de não sermos
consumido. O ser humano, mesmo destruidor do planeta Terra, ele continua no mundo. Não seria motivo, não seria causa para sermos destruídos? A partir de uma cosmovisão bíblica, entendemos que as nossas percepções, muitas das vezes, pelos efeitos noéticos, estão equivocados a respeito da justiça de Deus. Somente é Ele que provê a justiça. E pela sua misericórdia, pode ser até um paradoxo, e pela sua misericórdia somos levados ao sofrimento e à dor muitas das vezes. É algo duro, difícil de se falar, de se afirmar. Mas o sofrimento e a dor, em muitas das vezes, é a misericórdia que Deus utiliza diante dos seus filhos. Então, irmãos, a pergunta que devemos a cada dia afirmar diante de Deus é: por que a sua misericórdia não tem fim? Por que não somos causa da sua ira? Por que estamos diante da tua presença? E o Senhor até hoje tem derramado seu amor para conosco. E como enfrentar a dor e o sofrimento? Como podemos enfrentar a dor e o sofrimento? E aqui, irmãos, levando para a obra de Cristo, para finalizarmos, não podemos deixar de lembrar que somos chamados por Cristo a participar do sofrimento dele. Cristo, assim como você e eu, passou por sofrimentos, angústias e dores. O nosso maior exemplo de sofrimento. Piper, no seu livro Sofrimento e a Soberania de Deus, sobre esse assunto, ele afirma o seguinte: tudo o que Cristo realizou por nós, pecadores, ele o fez por meio do sofrimento. Tudo o que nós um dia gozaremos nos será dado por causa do sofrimento. Veja, o sofrimento de Cristo é a causa de um dia nos depararmos com os novos céus e nova terra. Foi através do sofrimento dele. E quando lemos que devemos pegar a nossa cruz e seguir a Jesus, não podemos, de forma alguma, relativizar o papel do sofrimento. E aqui, irmãos, fazer uma ressalva, isso não significa que devemos ser uma espécie de masoquista no sentido de buscar a dor e o sofrimento como formas de vida. Não. O cristão é chamado para compartilhar desse sofrimento porque estamos unidos com Cristo. A vida cristã exige de nós, muitas das vezes, a renúncia em buscar uma vida idealizada por nós mesmos, para que sofremos e sejamos a cada dia mais e mais parecidos com Cristo. E para isso, irmãos, necessitamos entender que as lutas, as aflições, as angústias chegarão até nós como formas de amadurecimento espiritual. A cada dia o cristão, ele é chamado a sofrer, a compartilhar desse sofrimento, unidos com Cristo, como forma de, cada dia, desenvolver mais e mais aparência, semelhança com Cristo, como aquilo que o apóstolo Paulo afirma: sedes imitadores de Cristo. E o que precisamos fazer, irmãos, para enfrentar esse sofrimento? É pedir auxílio ao Espírito Santo. O Espírito Consolador, aquele que nos foi prometido, que estaria conosco até o fim. Aquele que consegue nos moldar a cada dia, a imagem de Cristo. E finalizo com essa oração. Que possamos a cada dia, irmãos, entender que o sofrimento, a dor que passará diante de nós, não é algo simplesmente meritório, mas é a vontade de Deus, é a soberania dele exercida sobre nós. Mas que diante disso, temos o nosso dever como cristão de entender de forma bíblica como passar por esse momento. Amém?